Meu querido Palestrino, nessa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, dessa segunda-feira, nós vamos falar do efeito Palmeiras na vida do Botafogo. Pois é, pra quem tá boiando, saiu uma notícia pela manhã, logo quando eu tava gravando o primeiro vídeo pra vocês, de que o John Textor demitiu o Renato Paiva, velho. E enquanto os caras demitem o técnico deles por conta da derrota, a dona Leila Pereira banca o professor Abel Ferreira na alegria e também na tristeza. Isso demonstra muito por que esse time do Palmeiras é muito forte e eu tenho que dar mão à palmatória para dona Leila Pereira pela atitude dela, né, velho? E o técnico Felipe Luiz do Flamengo também falou das chances do Verdão em vencer esse Mundial de Clubes após a derrota para o Bayern de Munique. E claro, o melhor a gente guarda pro final. Lionel Messi sentiu, hein, rapaziada? O craque constatou o que todos os times brasileiros já sabem, ó, há muito tempo sobre este time esplendoroso que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você tá boiando nessa história? Você quer saber o que ele constatou? Fica comigo aí até o final desse vídeo. Então, ó, não esquece, antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações, lógico, isso é muito importante, para toda vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube mandar aí a notificação do seu celular e você não perder absolutamente nada. E ó, também o like, Palestrino, seu like faz muita diferença no nosso trabalho por aqui. Então, você que é da casa, já chega sentando o dedo no botão. E é claro, também, eu sei que é delonga, é um saco, a gente fica aqui falando toda essa pataquada, mas é necessário, não fica revoltado não. Se você assiste pelo celular, não esquece da função hypar, beleza? Conto demais aí com a sua colaboração. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição de segundona. Ah, mas o Palmeiras tá desfilando nesse Mundial de Clubes. Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, como é que você tá? Você já mandou um oi aí pro seu amigo flamenguista, pro seu amigo botafoguense? Eles estão tudo aí, voltando no mesmo avião pra casa, porque ó, deram um tchau para essa competição tão maravilhosa. Os flamenguistas com toda a soberba deles, vem Bayern, vem pra cima, fizeram uma musiquinha lá, que é até bacana a musiquinha, mas isso não se comprovou na realidade. E o John Textor, hein? Rapaz, que figura emblemática é o John Textor. E olha só a mais nova, aliás, mais nova não, eu quero só repercutir, porque não é nova, você já deve ter visto essa história aqui. Seguinte, né, Palestrino, vamos lá, ó, vamos tirar um pouco mais de sarro dos botafoguenses aqui, ó. O Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo, mas rapaz, o clube anunciou a demissão do treinador na madrugada dessa segunda-feira, velho, através aí de uma nota oficial. O time busca, lógico, obviamente, né, um novo treinador, um novo comandante. E pra mim o John Textor vacilou pra caramba, cara. Eu acho que não era pra demitir o Renato Paiva, não. A saída aí do português lá do Botafogo ocorre após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras neste último sábado, em jogo das oitavas de final. Além de Renato Paiva, olha só também, Ricardo Dionísio, que é o auxiliar, Miguel dos Santos, auxiliar, Rui Tavares, preparador de goleiros, e Daniel Castro, preparador físico, também deixaram o Botafogo. É crise no fogão? E ó, vou falar pra você, botafoguense, você que sumiu, ficou aqui infernizando nossa vida aqui semana passada, dizendo que ia comer churrasco de porco, quero saber onde é que tá você. Você sumiu, não comentou mais nos meus vídeos, eu tô até com saudade de vocês aqui, tentando encher o nosso saco, mas a gente já sabia que o Palmeiras ia vencer esse clássico. É que a gente aqui é pé no chão, a gente não tem soberba. No caso aqui, pra mim o John Textor vacilou demais, tá? Porque assim, olha a incoerência do futebol. O cara é beijado e tratado com todos os louros quando vence o PSG, mas depois que o cara é eliminado pro Palmeiras, o cara já não presta mais? Gente, pelo amor de Deus, é muita incoerência. Eu, se fosse o dono do Botafogo lá, como é o John Textor, eu permaneceria com o Paiva. Até porque todos os brasileiros, inclusive o Palmeiras, vão ser coerentes, né, rapaziada? Todos os palmeirenses entraram aqui para disputar e tentar o máximo e o mais longe possível nessa competição. E acabou, né, do Botafogo catando o Palmeiras. O Palmeiras que tem aqui o peso da camisa. Os caras vieram com soberba porque ganharam do PSG. Os caras acharam aí, porque há um ano e pouco o Palmeiras não vencia o Botafogo, falaram, ah, tamo ganho. Acho que subiu pra cabeça deles. E aí o Palmeiras foi lá e deu uma traulitada pra cima dos caras. Se não fosse o John, né, o Palmeiras teria feito 2 ou 3 gols no placar facilmente, porque o Palmeiras sobrou.
contra o Botafogo. E outra coisa, para você, botafoguense, é melhor você ficar preocupado, porque o John Textor já abandonou o barco do Lyon, tá? Entregou lá, vendeu a SAF, eu não sei que direito que aconteceu, ele já não é mais dono do Lyon com a queda para a Série B. Você acha que vai acontecer o que com o Botafogo? Ele só quer ganhar dinheiro. Quando ele vê que ele não tá ganhando mais dinheiro, ele, se manda e mete o pé na bunda desse time que vocês aí tanto estão se gloriando por ter. Obviamente, ter ganhado o Brasileiro, a Libertadores, parabéns, a gente tem que reconhecer. Mas cuidado, hein? Esse John Textor aí, bicho é cobrão aí no meio desses caras, como a gente costuma dizer. E quando tiver a oportunidade que ele vê que não vale mais a pena, ele mete o pé na bunda do Botafogo. Pode anotar isso que eu tô te falando. Já fez com o Lyon agora. Você acha que vai acontecer o que com o Botafogo? Nós estamos por aqui, observando só de camarote o que acontece nesse Botafogo, que também vocês subiram pra cabeça, tá? Subiram na cabeça de vocês, acharam que ia vencer o Palmeiras e tomaram uma porrada e ficaram espertos, estão voltando pra casa nesse Mundial de Clubes. Quero saber você, Palestrino, já deixou sua risada contra o Botafoguense hoje? Já deixou? Não? Então faz isso aqui, nos comentários desse vídeo. E coitado do Renato Paiva, né? E gente, não é à toa que a gente tá falando do Botafogo nesse canal, é um canal palmeirense, mas a gente repercute também muita coisa que acontece no futebol. A demissão do Paiva foi devido à derrota para o Palmeiras. E em contrapartida, dá uma olhada aqui, Olha o que essa mulher, que é muito criticada, muitas vezes, até por mim. Eu critico a Leila também muitas vezes, já critiquei o Abel também, apesar de gostar muito dele, mas olha o que faz uma boa gestão. Dá só uma olhada, Não vou dizer o que Leila me disse depois do jogo do Inter Miami, mas é uma sorte um treinador como eu ter uma presidente como ela. Por isso, gosto tanto do Palmeiras. Foi o que disse o professor Abel Ferreira no último sábado, ao responder sobre como lida com as críticas após vencer o Botafogo por 1-0 e classificar o Verdão às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mais um indicativo, Palestrino, aliás, de uma propensão a renovar contrato até o fim de 2027. Mas afinal, o que todo palestrino quer saber é o seguinte: o que disse a presidente Leila Pereira ao Abel Ferreira? Olha só, segundo informações colhidas diretamente pelo Globo Esporte, a conversa aconteceu após o empate por 2-2 com o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O resultado, vocês vão se lembrar, selou a classificação do Palmeiras como líder do Grupo A, pegando o Botafogo em vez do Paris Saint-Germain no chaveamento das oitavas. Mas o time havia, naqueles dias, também muitos palmeirenses, e eu inclusive critiquei aqui, o Palmeiras apresentou o seu pior desempenho até ali na competição, chegando a sofrer 2 gols e cair para segundo do grupo antes de buscar o empate. O professor Abel Ferreira, portanto, estava frustrado com a exibição do time no primeiro tempo e com as próprias escolhas táticas da partida. Ele chegou a reconhecer, Palestrino, na coletiva, que não conseguiu, aspas para ele aqui, ajudar os seus jogadores, fecha aspas, no início do jogo. Foi o que o Abel declarou quando passou, para as oitavas de final, lá no empate contra o Inter Miami. A dona Leila Pereira, no lugar de cobrar desempenho, disse ao técnico que continuava a ter total confiança em seu trabalho e no da comissão. Ressaltou que o clube cumprira o objetivo de avançar às oitavas como líder do grupo e que ele não ficasse preso àquela má atuação contra o Inter Miami. E aspas aqui, vamos olhar para frente, disse a dirigente ao Abel Ferreira, projetando o confronto decisivo com o Botafogo, que aconteceria 5 dias depois, e aí deu no que deu. Palmeiras classificado para as quartas de final. Por que eu tô falando isso para você? Vocês estão percebendo a diferença do trato da Leila Pereira com o Abel Ferreira em relação ao John Textor com o Renato Paiva? O Renato Paiva era um deus dentro do Botafogo após ter vencido o Paris Saint-Germain. Um feito histórico, de fato. Inclusive eu vim aqui no canal e, lógico, dei todos os parabéns ao Botafogo por ter feito isso. Só que bastou uma eliminação para o Palmeiras, para o John Textor mudar da água para o vinho e, meter o pé na bunda do Renato Paiva e mandar ele embora. Agora eu te pergunto,
Por quantos altos e baixos o Abel Ferreira passou no Palmeiras? Ele teve um começo emblemático, venceu 2 Libertadores seguidas, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, mas nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, o Palmeiras vem, né, a gente vem tratando no canal, numa certa decadência, até mesmo por culpa da Leila, né, por falta de contratações também, tem essa também. Mas o Palmeiras vem caindo, cara, o futebol apresentado, principalmente no ano de 2024. E a Leila, o que a Leila fazia? Indo contra todo mundo, contra a torcida, bancando o Abel Ferreira. E ela não tá diferente agora, cara. O Palmeiras teve uma má atuação frente ao Inter Miami, mas ela foi lá e falou, tamo fechado com você, não tem essa não. E tem mais, se o Palmeiras for eliminado pro Chelsea na próxima sexta-feira, você pode ter certeza que ela vai colocar o Abel Ferreira no mais alto panteão do Palmeiras. Anotem isso. Então eu quero fazer esse contraste entre John Textor e Renato Paiva e Leila Pereira e Abel Ferreira. Eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Claro que longevidade para um treinador dá, lógico, paz para ele treinar e colocar, né, a sua ideia em campo. Não à toa o cara já venceu tudo que venceu e classificou o Palmeiras para as quartas de final. E tô achando que vai classificar para a semi, hein? Tô achando, tá? Tô falando isso com muito pezinho no chão, lógico, respeitando o Chelsea, os caras têm uma qualidade técnica melhor do que a nossa, mas tô achando que vai dar jogo, hein, Palestrino? Posta aqui nos comentários, só tô adiantando pra vocês a minha opinião, que a gente vai conversar muito sobre Palmeiras e Chelsea ainda no canal. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, sobre relação Leila Pereira e Abel Ferreira, e o John Textor, né, aprontando mais uma vez pra cima do Botafogo. Torcedores do Botafogo estão contentes com isso aí. Eu não sei se foi uma boa, não. E seguindo aqui com a nossa pataquada, esse vídeo é realmente um presente para todos vocês, né? O Flamengo era o melhor time pela mídia. Putz, a cara do Cicinho hoje, lá no jogo aberto, foi impagável, velho. Ele tava colocando, eu não sei, até o Flamengo pode ser campeão disso aí. Foi lá e encontrou o primeiro europeu, que é uma broca do caramba, esse time do Bayern, muito bom os caras, passaram, né, tomaram uma traulitada dos alemão aí, estão voltando aí com o rabinho entre as pernas pra casa. O que resta pro torcedor do Flamengo agora? Agora resta fingir que tá orgulhoso e falar que jogou de igual para igual. Igual fizeram quando o Flamengo perdeu o Mundial pro Liverpool. Então vamos falar de mais um eliminado aqui, que falou do Palmeiras, hein? E eu vou trazer aqui a fala do Felipe Luiz a respeito do nosso Verdão. A declaração do treinador Felipe Luiz do Flamengo chamou aí muita atenção, né? Falando sobre aí a derrota contra o Bayern sofrida pelo Flamengo por 4-2, o técnico ressaltou a superioridade do pelotão de elite do futebol europeu. Por outro lado, ele ressaltou que o Palmeiras tem condição de ganhar o Mundial por ser apenas um jogo, onde tudo pode acontecer, por mais que exista uma diferença muito grande de qualidade. Aspas aqui, para o Felipe Luiz, divagando, né, sobre a derrota sobre o Bayern, e aí também ele emendou uma opinião sobre o Palmeiras na fala dele. O que fazer para não ser assim? Não vender jogadores? Impossível. Se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor do mundo jogando com a gente. Por que eles saem? Perguntou Felipe Luiz. Porque querem jogar na elite do futebol, exaltando o futebol europeu, né, no caso. Agora que poderíamos vencer o jogo, o Palmeiras pode vencer o torneio. Claro que sim, futebol tudo pode acontecer, mas não tira a realidade que esses times são muito bons. Os melhores estão lá, fecho aspas, para o Felipe Luiz. Ele exaltou, né, o que todo mundo já sabe, velho, ninguém nega isso. O futebol europeu é o melhor futebol praticado na atualidade no mundo, né, dá gosto de ver os caras jogarem. Você viu a partida que o Paris Saint-Germain fez pra cima do Inter Miami? Meu Deus do céu, cara. Os cara começam a partida já jogando, entregando a bola pro adversário. Eu acho isso uma puta prepotência, mas ao mesmo tempo é o Paris Saint-Germain, velho. Os caras entregam a bola pros caras já pra começar a fazer uma pressão na frente. Nunca tinha visto isso na minha vida, em tudo que eu curti de futebol até hoje. E aí os caras foram lá e meteram traulitada pra cima do Messi, né, pro time dele. Cara, são os favoritos, a gente tem que abaixar a cabeça e entender qual que é a realidade. E o Felipe Luiz não falou nenhuma novidade. O que chamou atenção foi ele colocar o Palmeiras como um possível candidato a vencer esse título, né? É lógico que ele não vai falar mal do Palmeiras, ele é um cara muito respeitoso pelo que, até onde eu vi, no trato dele, tanto com os jogadores quando se trata de outras equipes. E cara, você acha que ele falou mentira? Ele não falou mentira, é verdade.
Basta um dia mal do outro lado e um pouco de sorte aqui do nosso lado que a gente ganha, entendeu? Futebol, nível técnico dos europeus, eles são infinitamente melhores que nós, isso é verdade. O Bayern, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, nem se fala, Real Madrid, eles são melhores, de fato. Porém, na hora que a bola rola, são 11 contra 11. E vocês viram o que aconteceu entre Paris Saint-Germain e Botafogo. Botafogo, que foi eliminado pro Palmeiras, venceu os caras. Jogando retrancado, segurando a atitude lá do Paris Saint-Germain, beleza, respeitando muito o Paris Saint-Germain, uma bola os caras decidiram e fizeram 3 pontos pra cima dos caras. Então, não é impossível, mas que é muito difícil vencer os caras, isso é verdade, e o Flamengo sentiu, né, a derrota para o Bayern de Munique, mas, pô, cara, parabéns também ao Flamengo, na boa, deixando o clubismo de lado. Eu acredito que o Flamengo teve até a sua oportunidade, foi aguerrido no jogo, mas do outro lado, cara, tava o Bayern de Munique, que é o famoso clichê do futebol, é um europeu forte pra caramba, e mais uma vez um time sul-americano cai, né, nessa competição maravilhosa para um europeu. Quero saber o que vocês acham do que o Felipe Luiz falou a respeito do Palmeiras. Lógico, a gente fica zoando os flamenguistas, mas, cara, o Flamengo foi corajoso, né? Porém, não tem como bater de igual para igual contra esses caras, vocês vão de convir comigo, né? Comenta aí, diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida de Flamengo e Bayern de Munique e também o que vocês acharam, palestrinos, da fala do Felipe Luiz a respeito do Palmeiras. E pra gente finalizar essa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão nessa segunda-feira, nós vamos falar da cereja do bolo, hein? Ó, o Messi aqui, ó. O Messi é um craque de bola, cara, várias vezes ganhou bola de ouro, merecido, é um gênio, cara, é um gênio. Mesmo jogando contra o Paris Saint-Germain, você vê o cara, os passes que o cara dá, os dribles que o cara dá, é um cara de fato diferenciado, é um alienígena esse cara jogando bola. Tudo que eu for falar do Messi aqui é chover no molhado, de fato é uma baita figura no futebol mundial, muito craque de bola. E já fica o convite para você, Messi, antes da gente comentar aqui com os palestrinos, claro que, né, eu acredito que esse vídeo não vai chegar até você, não sei se você fala português ou você entende a minha língua, mas vai que acontece, né? Fica o convite, vem jogar no Palmeiras, larga essa camisa rosa aí, começa a vestir verde e branco, que eu tenho certeza que ao final da sua carreira vai ser muito mais feliz. Mas é claro que é um sonho da minha parte, o convite está feito. Vamos falar, palestrino, que ó, o argentino sentiu, hein? Sentiu o peso do Palmeiras e vocês vão entender o que eu quero dizer agora. É o seguinte, em entrevista aí após a eliminação no Mundial de Clubes para o PSG, o atacante Lionel Messi do Inter Miami se disse feliz com a participação de seu time no torneio da FIFA, mesmo com uma duríssima derrota por 4-0 sofrida nesse último domingo para o time francês que hoje, né, pratica o melhor futebol do mundo. Os caras são aí o atual campeão da Champions League. O astro argentino admitiu a superioridade do Paris Saint-Germain em campo e assegurou que não teve qualquer sensação ruim após a partida. Mesmo tomando uma goleada pros caras, ele meio que já sabia disso daí, mas olha só que ele vai falar do Palmeiras, hein? Ó, o Messi ainda relembrou o recente empate por 2-2 com o Palmeiras pela terceira rodada da fase de grupos e salientou que esse jogo sim deixou uma sensação amarga, já que o Inter Miami abriu 2-0 e tomou 2 gols nos minutos finais. Aspas para o astro Lionel Messi. O PSG é uma grandiosíssima equipe, são os campeões da última Champions League e a verdade é que estão jogando muito bem. A partida foi o que a gente esperava, tratamos de fazer o melhor possível. Creio que deixamos uma boa imagem de nível no Mundial de Clubes, competimos bem, agora já foi e temos que pensar no que vem em frente para nós, fecho aspas, disse o camisa 10 à Direct TV Sports. Acredito que essa emissora seja lá dos Estados Unidos. Mas ele falou mais, palestrinos. Olha só, aspas pro Messi de novo. Não foi essa sensação que tivemos com o Palmeiras, quando estávamos ganhando por 2-0 e terminamos empatando. Foi esse resultado que nos fez cruzar com o Paris e tornou as coisas muito mais complicadas. Fecho aspas para o Lionel Messi, que, né, sensação amarga, hein, Messi? E você, Messi, é o seguinte, olha só, pra quem tá boiando nessa história toda,
O craque de bola aqui, o Messi, ele saiu muito frustrado, palestrinos, com o time dele, né, o Inter Miami, após o empate contra o Palmeiras. Você só constatou o que todos os times brasileiros já sabem sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sabe qual que é essa constatação? Que o Palmeiras briga até o fim. Mesmo jogando mal, não dá para vacilar contra esse time treinado pelo professor Abel Ferreira. Eu nunca vi, palestrinos, na minha vida, tá, claro, aqui no futebol brasileiro falando, né, um time que briga até o final em partidas de futebol como esse time do Palmeiras, treinado pelo Abel, velho. A gente fez um péssimo jogo contra o Inter Miami. Falei aqui na análise que eu fiz do jogo, né, no pós-jogo contra eles, que esse time do Inter Miami, se tirar o Messi, se tirar o Suárez, esses caras não ganham taça de Série B. E realmente, os caras não são bons de bola, cara. Os caras têm uma história bem curta, nasceu o time deles recentemente, né? Então eles não têm os melhores jogadores. Se tirar o Messi e o Suárez, não dá nada, não dá nem caldo nesse time deles. E aí eles entenderam que mesmo o Palmeiras jogando mal, ainda assim eles têm que ficar esperto, porque esse time do Palmeiras briga até o final. E para você, Messi, que não sabe, o Palmeiras ficou conhecido como o time do pacto no Brasil, porque é esse time aguerrido que briga até o final, não importa quem seja o adversário. Contra o Botafogo, o Palmeiras brigou do começo ao fim, né? Teve até direito do zagueiro tirar a bola com a cara, metendo o nariz no chão. Isso é Palmeiras, Messi. E assim, aqui fica o convite para você, se você quiser terminar sua carreira mais feliz, vem jogar no Verdão. Só não sei como é que nós vamos fazer para te pagar, mas se você quiser, já é meio caminho andado. Eu ia ficar muito feliz de ter um craque de bola jogando com a camisa do Verdão, né? Mas, cara, é sonho nosso, né? Assim como eu tava sonhando com o Cristiano Ronaldo um dia desses aí, o Messi também é um puta de um sonho. Tá ouvindo um zum nos bastidores de que parece que o Messi tá querendo sair do Inter Miami. Até onde isso é verdade, eu não sei. Mas é lógico que se tiver alguma coisa relacionada a Messi, Palmeiras, Abel Ferreira e tudo mais, lógico que você vai poder acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. Quero saber sua opinião, palestrino. Posta aqui nos comentários. Olha quem a gente fez sentir o drama aqui, ó. Nada mais, nada menos que Lionel Messi nessa partida histórica do Palmeiras, né? O Verdão enfrentando esse craque de bola que eu tenho um puta de um respeito por ele. Um baita de um jogador. Seria um puta sonho ter ele aqui como camisa 10. E dessa forma nós vamos terminando por aqui a nossa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais, velho, a presença de vocês e a audiência neste canal. E é claro, como a gente sempre lembra vocês, se você não é inscrito ou você está chegando agora, se inscreve no canal, ó, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like é muito bacana. Pô, tá aqui, ó, no bruto, tá? Eu não editei o vídeo ainda, mas no bruto pra mim tá dando 26 minutos. Se você tá me aguentando falar até agora, é porque você gostou do vídeo. Então deixa o like, Palestino, não te custa nada. E é claro, deixa a função hypar também aí se você nos assiste pelo celular. Você não sabe como isso faz diferença pro nosso canal, velho. Dito isso, vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu um excelente término de segunda-feira, abençoado a todos vocês. Nos vemos num próximo vídeo e avante palestra sempre. E aí, botafoguense, flamenguista, já foram recepcionar o Flamengo aí e o Botafogo no Galeão?